Muito boa tarde, Srs. Deputados. Agradecia que tomassem os vossos lugares. Vamos dar início à 15ª sessão ordinária, segunda reunião. Eu queria começar por vos voltar a explicar a razão de ser desta reunião, dando seguimento a uma solicitação formal de Sua Excelência a Sra. Presidente da Assembleia da República, relativamente à elaboração de um parecer da Assembleia Municipal sobre o Decreto da Assembleia da República número 60/12, reorganização administrativa de Lisboa, com as propostas de alteração entretanto apresentadas, enviei-vos dia 26 uma convocatória, dia 26 de setembro, uma convocatória para uma reunião de continuação desta Assembleia, cujo objetivo principal será o de respondermos à solicitação de parecer da Sra. Presidente da Assembleia da República. Tendo em conta a importância desta matéria e tendo em conta para a cidade, tendo em conta também o vosso trabalho inestimável desenvolvido durante este último ano e meio, aquele que eu tenho conhecimento, porque, tanto quanto eu me apercebo, havia um trabalho anterior de muitos anos, sempre neste pensamento de melhorar e adaptar a cidade às exigências do século XXI. E o facto também de, no próximo dia 4 de outubro, ser reapreciado e de novo votado o referido decreto na Assembleia da República, houve a necessidade de, por forma a cumprir os prazos regimentais, marcar a nossa reunião excepcionalmente para hoje, quarta-feira, dia 3 de outubro. Espero que, perante a importância desta questão para a cidade, relevem o eventual transtorno que a marcação desta data vos pode causar às vossas vidas. E agradeço que tenham estado aqui hoje. Foi decidido na Conferência de Líderes que os tempos se regessem pelo anexo D do artigo 42 do Regimento. Portanto, a sessão passar-se-á da seguinte forma: darei a palavra aos senhores deputados que a pedirem e, no fim, votaremos o único parecer apresentado pelo Grupo Municipal do PSD-PS, de cujo resultado daremos conhecimento à Sra. Presidente da Assembleia da República, esperando fechar este ciclo nesta Casa. Sim, Sr. Deputado. Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora e Senhores Secretários, Senhoras e Senhores Deputados, em nome do Grupo Municipal do PCP, queremos aqui afirmar nesta interpelação que a Mesa não está a conduzir bem os trabalhos neste processo da pressa pôr a Assembleia Municipal a reboque da proposta do Decreto número 60/12 do PSD-PS, que afinal não vai ser votada no dia 4 de outubro. A Assembleia Municipal de Louros vai reunir para o efeito em 9 de outubro. No mínimo, face à alteração territorial que nunca foi sancionada neste órgão, a Comissão Permanente da Reforma Administrativa devia ter sido ouvida e estudar o processo. A Assembleia Municipal é o órgão principal do município, tem responsabilidades fundamentais e deverá ter em conta a mudança das leis reguladoras que foi realizada e o veto do Presidente da República à anterior proposta. Presentemente, esta proposta de decreto não tem enquadramento legal para ser apresentada na Assembleia da República nem para ser discutida nesta Assembleia. A Lei 22/2012 é que é válida depois da revogação da Lei Geral de Criação de Freguesias. Essa lei é que deverá ser discutida nesta Assembleia Municipal até 15 de outubro, como refere o ofício do Presidente da Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território, o professor Manuel Porto, enviada à Sra. Presidente em 31 de julho de 2012. Apesar da Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias terem pedido por maioria a sua revogação, é a Lei 22/2012 que aprova o regime jurídico de reorganização administrativa territorial autárquica, que regula atualmente os procedimentos relativos a pareceres sobre a alteração de autarquias, e é nessa base que está a fazer a consulta aos municípios do país. Lisboa não é nem pode ser exceção, e a Constituição da República e as leis devem ser cumpridas no município, não afetando outros municípios na sua integral, territorial e legal, nem destruindo freguesias e prejudicando as populações de Lisboa. Apresentamos na mesa da Assembleia Municipal uma declaração que fundamenta as nossas posições contra a proposta do PS e do PSD e fazendo propostas. Pedimos à Sra. Presidente que seja distribuída aos deputados municipais.
Nós não pactuamos com este processo antidemocrático e ferido de ilegalidade. Por isso, o Grupo Municipal do PCP vai abandonar imediatamente esta reunião da Assembleia Municipal por não terem sido criadas condições, desde logo pela Sra. Presidente, para haver uma análise esclarecedora e positiva para Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Não. Sr. Presidente, eu peço desculpa de me retirar. Sr. Deputado António Proa, por favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Como os senhores deputados do Partido Comunista não tiveram a coragem de ouvir o contraditório, como democraticamente é de bom tom e como está demonstrado, convivem ainda hoje, passados tantos anos de 25 de Abril, convivem ainda hoje muito mal com a democracia, eu iria poupar os senhores deputados presentes de algumas coisas que gostaria de dizer à senhora Presidente na sequência do que disse o senhor deputado Modesto Navarro. No entanto, queria dizer à senhora Presidente que o PSD estará aqui para fazer a discussão de acordo com a convocação e quero aqui, nesta fase, tão somente dizer e saudar a senhora Presidente pelo facto de ter encontrado uma forma de corresponder de forma adequada e em tempo útil a uma solicitação da Assembleia da República, dando provas de que a Assembleia Municipal de Lisboa colabora com os órgãos com os órgãos que representam, onde estão representados todos os portugueses, mas sobretudo, senhora Presidente, que defende os interesses da cidade de Lisboa e dos lisboetas e, por isso, saudá-la pela marcação num dia atípico, mas ainda assim que teve a correspondência positiva pela presença dos senhores deputados que querem, como a senhora Presidente, estou certo, contribuir para que rapidamente Lisboa possa ganhar com a reforma administrativa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço-lhe muito as suas palavras. Eu apenas cumpri aquilo que a minha consciência me ditou e, na verdade, dando resposta a uma solicitação da Sra. Presidente da Assembleia da República, perante um processo que foi discutido durante o último ano e meio com todos os meios possíveis e imaginários, não me parece que ainda agora devêssemos demorar mais do que uma semana para decidirmos sobre um parecer, sobre uma correção de um erro material que o processo continha. Portanto, não me sinto de forma nenhuma, não me revejo e não sinto que as palavras do Sr. Deputado Modesto Navarro se dirigissem a mim. Não as aceito e não as recebo e não as entendo sequer. Portanto, eu penso que podemos continuar os nossos trabalhos. O Partido Comunista não quer estar presente, não quer votar, está no seu direito. Sr. Deputado, faz favor. Senhora Presidente, era só para fazer uma pergunta através de requerimento oral. No entanto, fazendo aqui já uma primeira declaração, que hoje é um dia negro na história da Assembleia Municipal. Mas a pergunta que eu queria fazer a Vossa Excelência é se os senhores deputados do PCP assinaram a folha de presenças para receber a respectiva senha de presença. Muito obrigado. Não sei, Sr. Deputado, vou verificar. O Sr. Deputado António Proa pediu a palavra. Quer voltar a intervir? Não. Não, é que eu vi aqui o seu nome na lista e como a segunda secretária se foi embora, eu estou um bocadinho confusa com quem pediu a palavra e quem não pediu. Desculpa.
Sr. Deputado Miguel Coelho, pediu a palavra, não pediu? É que eu, como a segunda secretária se foi embora, eu não controlo a lista neste momento. Sim? Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero ultrapassar a ordem de inscrição de ninguém, portanto... Não, está estava a à seguir minha a frente, ordem, precisamente. que estou a ver ali uma bancada a refilar, se estavam à minha frente, eu não tenho problemas nenhuns. Se o deputado dos Verdes estava primeiro do que eu para falar, eu não tenho problema nenhum nessa matéria, não tenho. Sra. Presidente, era só para dizer com toda a serenidade que subscrevi em conjunto com o Sr. Deputado António Proa um requerimento à Sra. Presidente da Assembleia da República para que a Assembleia Municipal de Lisboa pudesse formalmente pronunciar-se sobre esta proposta de alteração que nós ambos também subscrevemos na própria Assembleia da República. Não porque tenhamos deixado de entender que, do ponto de vista material, esta Assembleia Municipal não se tivesse já pronunciado sobre a matéria de facto, porque de facto aqui o foi através não só da nossa proposta, mas também das propostas do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, naquilo que diz respeito aos limites territoriais do Conselho de Lisboa, mas apenas por uma questão de conforto, na perspectiva de que a mensagem que o Sr. Presidente da República enviou à Assembleia da República ao devolver o projeto de lei do PSD e do PS foi muito clara. O primeiro ponto foi para corrigir, e foi esse o motivo do veto, é bom que também estejamos claros nessa matéria, o erro material. Pedindo, no entanto, Sr. Presidente da República, mais adiante, que se esclarecesse ou não esclarecesse se os municípios, se os órgãos autárquicos do Conselho de Loures tinham sido ouvidos ou não. Nós entendemos dar esta margem de conforto ao Sr. Presidente da República, corresponder à sua mensagem, daí este nosso pedido para que sejam ouvidos e para que não restassem dúvidas também, uma vez que Loures é ouvida, então também fazia todo sentido que a Assembleia Municipal de Lisboa se pudesse pronunciar novamente sobre esta versão final corrigida do PSD e do PS, que é exatamente igual àquilo que já foi discutido aqui, quer na forma das propostas do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e também do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Coelho. Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. Muito obrigado, Sra. Presidente, e muito rapidamente sobre este tema. Nós, em setembro do ano passado, a Assembleia Municipal deu por finalizada a proposta de Lisboa para a reforma administrativa da cidade. O CDS avisou por várias vezes sobre os vários problemas jurídicos e técnicos da proposta apresentada pelo PS e pelo PSD. Chamámos a atenção e defendemos no projeto de lei do CDS a nova freguesia do Parque das Nações, que apenas mais tarde PS e PSD vieram também a apresentar através das propostas do CDS e do Bloco. Hoje estamos de novo a discutir a reforma administrativa. O veto por parte do Sr. Presidente da República era inevitável e vem na sequência não só dos erros materiais da proposta, mas principalmente pela falta de pronúncia dos Conselhos de Lisboa e Loures sobre as respectivas alterações, o que consubstanciava uma inconstitucionalidade. Não colhe a fundamentação de que Loures já se havia pronunciado a quando os projetos de lei do CDS e do Bloco, como que por osmose os processos fossem idênticos, nomeadamente e relativamente às competências e aos limites. Mesmo assim, foi necessária a pressão da Assembleia Municipal de Loures para que PS e PSD solicitassem que tanto Loures como Lisboa se pronunciassem sobre as alterações introduzidas no Decreto da Assembleia da República 60/12. Vemos como positivo o adiamento da votação das alterações na Assembleia da República, respeitando assim a pronúncia da Assembleia Municipal de Loures, agendada para dia 9. Evita-se, assim, a repetição do atropelamento da Constituição. Esperemos que, a partir de agora, o processo da reforma administrativa de Lisboa possa prosseguir sem erros e atropelos e que tenhamos, com a maior brevidade possível, uma Lisboa atual, moderna e competitiva. Quanto ao conteúdo material da alteração agora proposta, reafirmamos a nossa oposição aos limites propostos para a freguesia do Parque das Nações, no Conselho de Lisboa, na área do Conselho de Lisboa, que não respeitam a área de intervenção da Expo 98 e que roubam 2 bairros da freguesia de Santa Maria dos Olivais, os quais nunca se demonstraram favoráveis à sua exclusão desta freguesia. Esta proposta de freguesia não respeita sequer a vontade dos moradores e comerciantes do Parque das Nações, facto que não pode merecer a nossa concordância.
Somos a favor de uma reforma ainda mais profunda, mais reformista, e esta proposta não corresponde a esse anseio. Fica a meio caminho. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros da mesa, senhoras e senhores deputados. Os deputados do Bloco de Esquerda decidiram não abandonar esta Assembleia, não por estarem em desacordo com as críticas aqui feitas pelos deputados do Partido Comunista, mas porque precisamente por concordarmos com essas críticas, consideramos que há coisas que não podem deixar de ser ditas e não perderíamos a oportunidade de votar contra este processo. Tem lugar hoje, nesta Assembleia Municipal de Lisboa, mais um episódio deste atribulado processo da reforma administrativa de Lisboa. Num processo atribulado como este, é irónico que este apressado episódio tenha lugar após se ter verificado uma situação insólita no quadro da atividade parlamentar em Portugal. De facto, constatou-se que os partidos que aprovaram na Assembleia da República o projeto de lei que consagrou uma reforma administrativa para Lisboa, o PSD, o PS e o CDS, após se responsabilizarem por tal aprovação, passaram a desenvolver todos os esforços para que a legislação que aprovaram, com os votos contra dos restantes partidos, fosse vetada pelo Sr. Presidente da República, o que, aliás, veio a acontecer. É que, por manifesta e inacreditável incompetência política dos seus proponentes, o decreto aprovado retirava a Lisboa e entregava a Loures uma parcela do território entre a Avenida Alfredo de Saúde e os atuais limites do município. Nessa parcela do território estão situados, nomeadamente, 2 bairros, o Laboratório Militar, o Instituto Geográfico do Exército e, veja-se só, a sede da Gebalis. Essa medida legislativa, tal como foi aprovada na Assembleia da República, é bom que não o esqueçamos, nunca foi objeto de apreciação por parte dos órgãos autárquicos de Lisboa, nem da Câmara Municipal, nem desta Assembleia Municipal. Após o veto presidencial tão desejado, foi apresentado pelos partidos proponentes uma proposta de alteração ao decreto inicial, datada de 24 de julho. Inopinadamente, em 26 de setembro, mais de 2 meses decorridos sobre a proposta de alteração, os partidos proponentes recordaram-se de que deviam ser ouvidos sobre a sua proposta à Assembleia Municipal de Lisboa e à Câmara Municipal de Lisboa e requereram à Sra. Presidente desta Assembleia que fosse promovida tal consulta. Na mesma data, a 26 de setembro, foi enviado pela Assembleia da República o pedido de parecer à Assembleia Municipal de Lisboa e também na mesma data a Sra. Presidente da Assembleia Municipal convocou esta Assembleia para hoje, quarta-feira, 3 de outubro. A Sra. Presidente, em carta dirigida aos deputados municipais, justificou esta convocatória para um dia diferente do que está estabelecido na praxe e na prática desta Assembleia, que é terça-feira, pela urgência da emissão do parecer, visto que estaria agendada a votação da referida legislação na Assembleia da República para 4 de outubro. Não deixa de ser irónico que a vida tenha imposto que essa própria discussão tenha sido adiada para dia 12 de outubro. Não nos parece aceitável que o facto dos senhores deputados proponentes da legislação em causa terem acordado tarde para a necessidade de ouvirem os órgãos democráticos de Lisboa e pretenderem que todos os outros sejam extremamente céleres para a emissão do parecer, justifica a decisão da Sra. Presidente para a convocação desta Assembleia Municipal a uma quarta-feira, sem ter, aliás, efetuado qualquer consulta aos representantes dos grupos municipais. Esta Assembleia tem normas, tem procedimentos e tem praxes estabelecidos e consolidados. Tem deputados municipais que não são profissionais da política e que desenvolvem a sua atividade profissional estabelecendo a sua agenda, tendo em conta os dias que estão reservados para as reuniões da Assembleia. A dignidade desta Assembleia não deve permitir que sejamos postos a funcionar a toque de caixa, comandados de fora para dentro, nem obrigados ao cumprimento de inaceitáveis prazos, sem qualquer justificação minimamente aceitável. Procedimento diferente teve a Assembleia Municipal de Loures, que, colocada perante a mesma situação, respondeu na defesa da dignidade e das condições de trabalho da Assembleia e dos seus deputados, que não teria condições para a emissão do parecer senão a 9 de outubro. Tal resposta mereceu o consenso de todas as forças políticas representadas na Assembleia de Loures, que, recorde-se, até é presidida por um deputado do PS à Assembleia da República.
Recordemos que o projeto de lei que deu origem ao Decreto da Assembleia da República número 60 foi apresentado na Assembleia da República subscrito por deputados do PSD e do PS e foi, no essencial, inspirado na proposta aprovada na Câmara Municipal de Lisboa. Relativamente à mesma temática, foram posteriormente apresentados, como sabemos, outros projetos de lei, um pelo CDS e dois pelo Bloco de Esquerda. Ora, logo que foi aprovada na Assembleia da República a legislação relativa à reorganização administrativa territorial autárquica desejada pelo atual Governo, PSD e PS entenderam submeter rapidamente à votação na Assembleia da República os projetos de lei relativos à reforma administrativa e resolveram que a votação de tais propostas seria feita na generalidade e na especialidade no mesmo dia. O grupo parlamentar do Bloco opôs-se a tal procedimento, pois entendia que, após a votação na generalidade, caso fosse aprovada a proposta relativa à criação da freguesia do Parque das Nações, era necessário promover um diálogo envolvendo a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara Municipal de Loures. Tal diálogo devia permitir a definição das melhores condições e, nomeadamente, a consideração de compensações para o município de Loures, para a transferência da zona de intervenção da Expo 98, incluída no município de Loures, para o município de Lisboa. Foi possível, até ao Bloco de Esquerda, ter uma reunião que considerámos muito proveitosa com o Sr. Presidente da Câmara de Loures. Lamentamos que o mesmo não tenha sido possível fazer com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que nunca nos respondeu às nossas solicitações para a marcação de uma reunião. Face à posição expressa pelo Grupo Parlamentar do Bloco, o projeto PSD-PS foi alterado à última da hora por forma a contemplar ele próprio a criação da freguesia do Parque das Nações, tal como nós tínhamos proposto, e foi imediatamente a seguir objeto de aprovação na generalidade e na especialidade no mesmo dia. Esta pressa em aprovar o projeto reflete a articulação existente, de facto, entre o projeto governamental de liquidação de freguesias, liderado por Miguel Relvas, e o projeto de reforma administrativa de Lisboa, da iniciativa do PS e liderado por António Costa. A aprovação na Assembleia da República do projeto relativo a Lisboa, imediatamente após a aprovação da legislação para a liquidação de freguesias em todo o país, serviria para que ele pudesse ser exibido como um exemplo para os restantes municípios. Seria a demonstração de que a liquidação de freguesias poderia ser feita com um consenso político maioritário. Mas o processo de Lisboa, e todos o sabemos nesta Assembleia, foi tudo menos exemplar. A iniciativa do PS, que teve início em 2010, poucos meses após a realização das últimas eleições municipais, estava em manifesto desacordo com o programa eleitoral desse partido. O debate público que teve lugar sobre o processo da reforma administrativa da nossa cidade foi um debate limitado, amputado, onde só a proposta do Bloco Central foi aprovada para discussão pública, sem assegurar, como seria desejável, o indispensável contraditório que caracteriza os debates democráticos. Esse debate não envolveu suficientemente, como seria imperioso em democracia, nem os cidadãos de Lisboa, os primeiros interessados, nem sequer os eleitos nas freguesias. E foi, aliás, na defesa da intervenção dos cidadãos no debate que o Bloco logo considerou constitucionalmente admissível, propôs a realização de um referendo sobre a reforma administrativa de Lisboa. A limitação das freguesias que foi proposta e aprovada e que implica uma redução significativa do seu número resultou de um acordo estabelecido entre as distritais do PS e do PSD. Acordo esse que não se caracterizou, como por vezes afirmam os defensores do projeto, pelo facto dos dois partidos terem posto de lado os seus interesses partidários para terem em conta apenas os interesses da cidade. Pelo contrário, um acordo que teve como objetivo central garantir uma divisão, tanto quanto possível paritária, em próximas eleições das presidências de juntas de freguesias, agora propostas pelo PS e pelo PSD, afastando todas as outras forças políticas. E não se pode esquecer que esta medida legislativa é consistente com as intenções que foram sendo expressas ao longo do tempo por alguns, entre os quais o Sr. Presidente António Costa, de retirar dos executivos municipais os vereadores da oposição e de reduzir o número de deputados municipais, quer eleitos diretamente, quer os presidentes de junta de freguesia. E, consequentemente, de reduzir a diversidade política e a representatividade popular, consideradas incómodas pelos partidos do Bloco Central. A posição do Bloco de Esquerda sobre este processo de reforma administrativa da cidade de Lisboa, ao longo de todo o processo, foi clara e consistente, e foi ela que justificou e fundamentou a intervenção e as propostas que fomos formulando.
Em coerência com a nossa posição, que rejeitamos quer o decreto da Assembleia da República número 60, quer as propostas de alteração apresentadas. A situação de barafunda em que caiu o processo legislativo da reforma administrativa de Lisboa é, pois, perfeitamente consistente com as fases anteriores deste mesmo processo. Como recorda o aforismo popular, o que nasce torto, tarde ou nunca se direita. E, portanto, estaremos naturalmente contra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gonçalo da Câmara Pereira, do PPM. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos membros da mesa, excelentíssimos vereadores e Presidente da Câmara, como estão? Muito obrigado. Caros colegas, há um tempo para estudo e não houve, ou houve pouco. Há um tempo para debate que foi pobre e pouco. Há um tempo para esclarecimentos que também foi pobre e pouco. Há um tempo a votar, e houve efetivamente votações. Há um tempo para aplicar. Mas há um tempo para contestação que ainda não foi esgotado. Parece-nos aqui haver ilegalidades neste processo e, por isso, vamos e somos solidários com o PCP e vamos retirar da sala. Deus queira que esta lei não vá ajudar a incendiar o país e pôr em causa esta política de austeridade que está a ser levada a cabo, causada pelo descalabro governativo, e não nos esqueçamos, esta política de austeridade causada pelo descalabro governativo do Partido Socialista e do engenheiro José Sócrates. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cláudia Madeira, do PEV. Boa tarde, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários e Srs. Deputados. Foi solicitado a esta Assembleia Municipal que emitisse um parecer sobre o decreto da Assembleia da República número 60/12 sobre a reorganização administrativa de Lisboa, a que o projeto de lei número 120/12 deu origem, com as propostas de alteração entretanto introduzidas. Ora, para os verdes, todo este processo não passou de uma grande embrulhada. Até é caso para perguntar qual a utilidade deste processo, quando não se fez o mais importante, que era ouvir os órgãos autárquicos e os cidadãos. Trata-se, sem dúvida, de uma reorganização administrativa que tem apenas como preocupação central a redução de freguesias. Só isto e mais nada. Preocupação em dar resposta às necessidades das pessoas, nem vê-la. Claro que as trapalhadas não ficaram por aqui, o que não é surpresa para ninguém, pois a trabalhar com tanta pressa e em cima do joelho o resultado estava à vista. A decisão do Presidente da República de não promulgar o referido decreto não surpreendeu ninguém, nem mesmo os proponentes da proposta, PS e PSD, que se enganaram na definição dos limites das freguesias e dos concelhos. Um risco no mapa, dizem, mas foi exatamente esse risco que fez com que o decreto fosse devolvido sem promulgação. Numa atitude inédita, propuseram que fosse votado um documento que já tinha sido objeto de votação final global. Felizmente, o bom senso imperou e essa ideia não foi para a frente. Aliás, quem se lembraria disso? Só mesmo PS e PSD é que se podiam lembrar de mais uma coisa destas. Caso contrário, quando é que se torna definitiva uma lei, se se continua a votá-la já depois de ter sido votada? Mais ainda, as alterações, entretanto introduzidas, apenas corrigem os mapas que estavam incorretos, não resolvem em nada o facto de não terem ouvido os órgãos autárquicos, ou seja, estas alterações não expurgam a inconstitucionalidade do processo. E a verdade é que PS e PSD insistem cegamente na inconstitucionalidade da reforma administrativa. Toda esta situação, todo este processo é vergonhoso. Desde o primeiro dia deste processo até hoje, tudo tem sido atribulado e o facto de estarmos hoje, nesta reunião, a discutir este parecer,
mostra bem até que ponto PS e PSD insistem nesta confusão e atropelo às leis e à democracia. E o parecer do PS e do PSD, que nos é apresentado sobre o decreto número 60/12, vai na mesma linha e reflete bem as trapalhadas e os atropelos desta proposta de reorganização administrativa, pelo que os verdes o rejeitam e nunca poderiam votar favoravelmente este parecer e pactuar com este processo antidemocrático que vai contra a legislação e a Constituição da República Portuguesa. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Há mais alguma intervenção? Sr. Deputado António Proa, por favor, PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Secretários da Mesa, Senhoras e Senhores Deputados. Muito brevemente, não posso, em nome do PSD, deixar de fazer aqui um depoimento em nome do PSD relativamente a esta matéria que coincide com um momento histórico para a cidade de Lisboa, histórico para os autarcas, histórico para esta Assembleia Municipal de Lisboa, que tem a oportunidade de poder decidir sobre algo que vai ser determinante para o futuro da cidade e dos lisboetas. E sejamos claros, não vale a pena estarmos aqui com meias palavras. Assistimos aqui a um conjunto de expedientes numa situação de desespero, porque por força do voto, por força da representação popular e democrática, não tiveram vencimento. Aliás, sejamos também claros, não foi de agora que um conjunto de partidos, ao verem que não conseguiam vencer pela força da sua representatividade, recorreram a todo o tipo de expedientes para, perdoem-me a expressão, para empatar um processo que claramente colheu a maioria da confiança dos representantes, quer dos lisboetas, quer dos portugueses, e, aliás, um processo que foi alvo de um ímpar e exemplar processo de debate público na cidade de Lisboa. E, portanto, sejamos claros relativamente ao comportamento de alguns partidos. E cabe aqui, quanto mais não seja pela força da posição tão diferente, sublinhar aqui o comportamento diferente do Bloco de Esquerda, que, tendo aqui vindo manifestar uma posição de crítica clara ao projeto, não deixou de estar presente na sala para o fazer. Mas, obviamente, que esta palavra para o Bloco de Esquerda tem que ver tão somente com a presença e nada com o conteúdo das suas afirmações, que em muita medida se comparam à posição de outros partidos que levaram mais longe a demagogia. E demagogia é dizer que não houve tempo para discutir e que estamos aqui hoje a discutir apressadamente o projeto de lei da reorganização administrativa de Lisboa. É demagogia dizer que não tivemos tempo. Nunca houve tanto tempo para discutir uma matéria na cidade de Lisboa como a reorganização administrativa da cidade. Eu há pouco, na Conferência de Representantes, dizia que foram anos neste mandato e em mandatos anteriores, nomeadamente no que diz respeito à criação da freguesia do Parque das Nações e, em concreto, no alargamento do território da cidade de Lisboa para além dos seus atuais limites. Esse debate foi tido, repetido, aqui na Assembleia Municipal, neste e noutros mandatos. Quanto à reforma, ao essencial da proposta, bom, essa foi alvo de amplo debate, quer aqui na Assembleia, quer na cidade de Lisboa, com os lisboetas. Houve um momento para debater, para discutir, para decidir, e depois disso, infelizmente, na Assembleia da República, e é preciso também que isto fique claro, aqueles que vêm aqui hoje acusar a Assembleia da República de ter feito uma atrapalhada, esquecem-se de dizer que representam os partidos que eles próprios estiveram na origem da impossibilidade de, em tempo útil, o erro que foi detectado pudesse ser corrigido. Sim, porque na Assembleia da República o erro que foi detectado e que já aqui foi referido era passível de ser corrigido, como muitos outros na história legislativa foram corrigidos, mas porque não interessava, porque interessava encontrar qualquer expediente em desespero para impedir que este processo se concretizasse, tudo valeu,
tudo valeu, todos os expedientes foram utilizados para evitar que esta lei tivesse sido logo corrigida e, portanto, aprovada regularmente. Não. Impediram essa correção e contribuíram para expor à Assembleia da República, de facto, a uma imagem que todos concordamos não é a mais positiva. Perante essa atitude, naturalmente que o Sr. Presidente não podia concordar com um erro que, aliás, foi assumido desde logo pelos próprios partidos proponentes e que tentaram corrigir e que, infelizmente, não colheram a boa vontade, não colheram a colaboração e o espírito democrático para que pudessem ser corrigidos. E, portanto, que fique claro que PS e PSD na Assembleia da República podiam ter corrigido em tempo útil o erro detectado e que foram agora estes partidos que vêm aqui acusar de precipitação que impediram que o erro fosse corrigido. Mas não pararam de utilizar todos os expedientes, todos os pretextos para tentar obstaculizar a concretização desta reforma. E, portanto, a seguir veio o argumento de que os órgãos autárquicos não tinham sido regularmente auscultados. Isso também não corresponde à verdade. Aliás, assistimos ao caricato do Bloco de Esquerda vir acusar este projeto de não ser regular por falta de audição das autarquias, quando este projeto respeita ipsis verbis aquilo que o projeto do Bloco de Esquerda propunha e que foi aqui debatido e que, aliás, colheu a concordância em parecer anterior, colheu a concordância desta Assembleia Municipal. Pois bem, o projeto que agora se apresenta para apreciação nesta Assembleia tem precisamente aquilo que era a proposta do Bloco de Esquerda. Mas não, como já não é do Bloco de Esquerda, então já não presta, então já não serve, então tem que ser recusado. Pois quem recusa essa atitude é o PSD. O PSD recusa que se utilizem expedientes, todos os expedientes, mesmo quando isso vai em prejuízo da cidade de Lisboa, dos interesses da cidade de Lisboa. O PSD assume a sua responsabilidade como grande partido representante dos lisboetas de querer o melhor para a cidade e olhar em primeiro lugar para o interesse da cidade. E por isso, convictamente, assumimos que este projeto beneficia a cidade, reforça as competências das freguesias, reforça os meios, reforça a capacidade dos presidentes de junta e dos autarcas das freguesias realizarem o seu trabalho e, por isso, naturalmente, que votaremos favoravelmente o parecer que está em apreciação hoje. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. membros da mesa. Eu queria agradecer as palavras de consideração do Sr. Deputado António Proa, mas não sem deixar de lhe perguntar duas coisas. A primeira é se o Sr. Deputado António Proa vem aqui hoje comatar a ausência do Presidente da Câmara, António Costa. Parece que veio aqui assumir o papel da coligação para a reforma administrativa, distribuir as cartadas finais e os ataques finais. A segunda era um esclarecimento sobre as confusões que existiram na Assembleia da República relativamente a esta proposta, esclarecendo que foi até o Sr. Deputado Jorge Lacão, do PS, quem fez a correção regimental quando tentaram atropelar o regimento para aprovar à pressa aquilo que tinham enganado relativamente aos mapas de Loures e de Lisboa, aquele traço no mapa. A última pergunta que queria fazer ao Sr. Deputado António Proa é se considera que os expedientes inventados para atrapalhar este processo são as várias consultas democráticas, porque mais nenhum argumento utilizou o Bloco de Esquerda que não a necessidade das consultas populares sobre este processo, seja através de referendos locais ou da consulta aos eleitos e aos eleitores das freguesias, se isso são expedientes. É porque eu lembro de um membro do seu partido, a Sra. Manuela Ferreira Leite, também ter utilizado o mesmo tipo de argumento, dizendo que a democracia eram expedientes para atrapalhar a recuperação da economia e que, portanto, se interrompesse durante 6 meses, o país andaria muito melhor. São esses os expedientes? A democracia é um expediente para atrapalhar a eficácia destes processos? Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado António Proa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda.
Obviamente, por respeito à senhora deputada e por respeito à Assembleia Municipal, perante uma questão que me foi colocada diretamente, obviamente não recuso responder, mas a senhora deputada sabe muito bem que foram perguntas meramente retóricas e que, em bom rigor, estão previamente respondidas na sua própria intervenção. Ainda assim, senhora deputada, e porque gosto de responder e gosto do confronto, irei procurar esclarecê-la, pese embora bem sabemos que está absolutamente esclarecida. Em primeiro lugar, naturalmente não represento o Dr. António Costa, oponho-me a ele e isso tem sido demonstrado pelas posições do PSD e, portanto, também não vale a pena elaborar muito sobre isso. Agora, eu represento sobretudo o PSD. E o PSD representa um conjunto significativo de lisboetas que nele confiaram para fazer o melhor pela cidade de Lisboa. E se o PSD se comprometeu com esta reforma, comprometeu-se com ela, com a reforma e com os lisboetas e não se comprometeu com mais ninguém. É essa a postura do PSD. Não sei se é a postura do Bloco de Esquerda normalmente, mas é a do PSD seguramente. Em segundo lugar, senhora deputada, em relação às questões que o Sr. Deputado Jorge Lacão terá levantado na Assembleia da República. Não vou aqui responder em nome dele, como deve imaginar, e aliás estou em crer que o Partido Socialista também não fará, porque o que é relevante aqui, Sra. Deputada, e, enfim, permita-me, com toda a consideração, dizer-lhe que se calhar a Sra. Deputada não conhece a história toda, porque a história não é bem essa. De facto, houve um momento na Comissão para que, no âmbito da redação final, se pudesse proceder às correções dos erros detectados. É, aliás, um procedimento legislativo comum, um procedimento legislativo recorrente, normal, estabilizado ao longo de muitos anos na Assembleia da República. O que não estava estabilizado e o que foi uma novidade foi a atitude de alguns partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que, porque interessava empatar este processo, porque por força dos votos o Bloco de Esquerda perdeu, e perdeu muitas vezes, senhora deputada. Sabe, porque quando referia a democracia e respeito pela democracia, ela realizou-se em toda a plenitude aqui na Assembleia Municipal e depois realizou-se também na Assembleia da República. E precisamente por força dos votos, esta reforma administrativa foi largamente aprovada, foi debatida, pode ou não concordar com o debate, mas é um facto indesmentível que foi largamente aprovada por esta Assembleia Municipal. Isso é o funcionamento da democracia. A democracia não é só quando lhe dá jeito, senhora deputada. A democracia não se vê nas ruas. A democracia vê-se nos órgãos que são legitimamente eleitos pelos portugueses para os representarem. E essa funcionou de forma exemplar. Lamentavelmente, na Assembleia da República, porque a democracia não dava jeito, utilizaram-se outros expedientes. E, em concreto, o expediente foi evitar que o erro fosse corrigido em sede de redação final. Era isso, concretamente, que me referia, Sra. Deputada. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Penso que não há mais intervenções, pelo menos não tenho nenhum pedido. Então, vamos passar à parte final desta reunião, desta sessão. Vamos, pois, votar o parecer sobre o decreto da Assembleia da República número 60/12, apresentado pelo Grupo Municipal do PSD e do PS. Quem vota a favor? 4 deputados independentes, Partido Socialista, PSD. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? E o PEV. Peço desculpa. E o PEV? E um deputado do PSD. 2 deputados do PSD. Quem se abstém? MPT e CDS. Sim, senhora, faz favor. Muito obrigada. Foi aprovado por maioria. Aprovada por maioria. Senhores deputados, agradeço a vossa presença, agradeço o vosso empenho. Daqueles que votaram contra e daqueles que votaram a favor. Estas são as regras da democracia e Lisboa agradece. Muito obrigada a todos.